um resumo a respeito de tudo que aconteceu desde a primeira mesa até a 19ª mesa. Então é importante para que vocês entendam o que vem ocorrendo para as próximas narrativas. E já vai deixando então o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum episódio e vem com a gente. Esse RPG se passa alguns anos após a fundação da Vila da Folha. Com a vinda dos clãs, com a fundação da Academia Ninja e com o período em que Madara decide se ausentar da Vila da Folha, promete travar uma luta a qualquer momento contra o atual Hokage, Hashirama. Na Academia Ninja se forma uma nova turma. Essas turmas são separadas em equipes e a equipe 5, formada por Satoru Uchiha, Sayori Senju, Kotaro Hyuga e Nezuko Uzumaki. Então a primeira mesa segue com a reunião dessa equipe, a forma que eles recebem ali cada um o número 5, que é referente à equipe, e que eles também recebem junto nesse pergaminho com a numeração local em que devem se encontrar em um determinado horário. Eles vão até esse local e encontram ali, conhecem o seu sensei. Um sensei chamado Nobu, do clã Kaguya, um ninja que migrou pro País do Fogo, mas que o passado ele não revelou aos seus alunos até hoje. E ali eles conhecem seu sensei, ele orienta cada um a respeito do que é ser um shinobi. E iniciamos então a segunda mesa. Na segunda mesa, Nobu leva a sua equipe para realizarem a prova de admissão Genin, prova prática, e ele leva os 4 integrantes para uma floresta, e o que ele propõe é que eles sobrevivam ali por 3 dias, né, sendo que na primeira noite eles precisavam improvisar um acampamento e arrumar alimento, seja por colheita ou por caça, buscar água, se manterem protegidos. No segundo dia se tratava de pegar um pergaminho amarrado em uma serpente gigante, na qual a equipe luta contra ela para conseguir esse pergaminho. E no terceiro dia eles são confrontados por um ninja que disfarçadamente é o próprio sensei deles. E após o confronto, eles recebem a notícia que eles passaram e são oficialmente Genins. Na mesa 3, a equipe 5 recebe sua primeira missão de ajudar uma construção de um farol para que uma determinada cidade possa ter o seu próprio meio de importação e exportação. Porém, alguém dessa cidade vizinha contratou alguns ninjas mercenários para impedir que essa construção seja feita. Afinal de contas, a cidade vizinha fazia esse serviço para a cidade que requisitou os ninjas. E nisso esses ninjas mercenários, eles acabam tentando de várias formas impedir a construção desse farol. E após confrontarem esses ninjas a primeira vez, eles deixam um recado de que se não abandonarem a construção, eles vão voltar e ir até a fogo em toda a cidade, matar crianças e mulheres e as demais pessoas. Nisso, a equipe 5 acaba tendo que lutar e, além disso, também descobrir quem é a pessoa mandante de tudo isso. E após descobrirem quem é a pessoa, eles acabam fazendo com que essa pessoa pare com os ataques e se prontificam de que ele jamais vai voltar a fazer o mesmo, e as cidades acabam entrando em acordo. A mesa 4, a equipe 5, recebe uma nova missão de proteger um herdeiro de uma terra. Porém, os ninjas mercenários são contratados por uma das famílias que teria o direito sobre essa terra. E, sabendo disso, eles contratam os ninjas da Folha. A equipe 5 é enviada. E durante o caminho, um ninja aparece para capturar esse garoto chamado Akio, que seria o filho primogênito do senhor das terras ali. E com isso, a equipe 5 tenta evitar o sequestro, mas
eles são surpreendidos por um número maior de ninjas que estava à espreita. Eles capturam o Akio e tentam fugir. A equipe 5 vai atrás, tentando resgatar e vai confrontando algumas pessoas. E Nobu pede para que o Satoru Uchiha ele siga em frente, né, para não perder o Akio de vista. O Satoru persegue até chegar a uma caverna. E ali ele é pego em um genjutsu, ele acaba caindo em sonolência. Quando ele cai ao chão, ele escuta uma voz informando que a pessoa que estaria ali atrás disso tudo era Madara Uchiha. O Uchiha Satoru ele se levanta, ele vê o Akio deitado à frente dele, porém não consegue notar mais ninguém ali no local. E ele decide guardar segredo até os dias de hoje, nunca comentou com a sua equipe sobre o ocorrido ali dentro da caverna. Na mesa 5 eles continuam nessa missão de chegar até a cidade e Akio receber a herança do seu pai. Porém, ao chegar na cidade, eles descobrem que esse homem, o pai do Akio, ele tinha uma segunda família, que também tinha um filho. Só que, com o desenrolar da história, as pessoas notam ali que a história que a mãe de Akio contou era verídica. Então decidem expulsar a segunda família deste homem da cidade, para que Akio seja o novo dono das terras. A mesa 6 ocorre logo na sequência, com o retorno da equipe 5 para Konoha. Chegando em Konoha, eles descobrem que houve uma luta entre Hashirama e Madara, onde Hashirama saiu vencedor, porém alguns efeitos colaterais da luta acabou tirando sua vida dias após. Então Konoha passa por uma grande perca, um momento de luto. Eles aprendem a respeito da vontade do fogo e decidem que vão continuar sendo a força de Konoha. A mesa 7, ela acontece com o início, um anúncio de um torneio Chunin que iria unir os ninjas de todas as grandes nações. Ele se trata de 3 etapas, sendo a primeira exige a sobrevivência na Floresta da Morte. Eles tinham que coletar 3 pergaminhos e se dirigir a uma torre central. Cada equipe tem apenas um pergaminho consigo, então eles precisariam bolar uma estratégia ou confrontar outra equipe para conseguir os pergaminhos. Minutos antes de encerrar, após eles conseguirem esses 3 pergaminhos, lutando contra outras equipes, próximo do horário de se abrir as portas da torre central, todas as equipes que estavam ali no local vão para esse local numa medida desesperada de conseguir pergaminhos. E no último instante eles começam uma grande luta ali entre diversas equipes. Quando a porta se abre, as equipes que estão com os 3 pergaminhos correm ali para dentro, e dentre elas a equipe 5. Na mesa 8 ocorre a segunda parte do torneio Chunin. A segunda etapa começa. É uma etapa de equipe contra equipe. Ao confrontar os seus rivais, a equipe 5 mostra que está preparada para prosseguir para a última fase. E na mesa 9 ocorre a terceira etapa do 1 vs 1, onde há o confronto individual das equipes que passaram. E Kotaro Hyuga ele consegue avançar para as finais e enfrentar uma jovem menina chamada Wanda da Vila da Neva, uma oponente com poder de intangibilidade, mas o Kotaro utiliza táticas ali para se tornar vitorioso e levar a equipe 5 a se consagrarem todos como Chunins. A mesa 10 se inicia com um dia de treinamento da equipe 5, onde durante o treinamento eles escutam um barulho atrás de uma moita, e quando eles vão verificar encontram uma garota machucada e também que havia perdido a memória. Eles então buscam pistas para encontrar
pessoas responsáveis por isso e também encontrar pistas. E ao descobrirem o local onde ela acordou e o que ocorreu, eles vão até uma cidade e ali encontram os pais dessa garota e também descobrem, com a ajuda da equipe 4, que crianças estavam sendo levadas para um antigo templo. Então eles decidem ir até o local para descobrir o que está acontecendo. Na mesa 11, após entrarem no templo, junto com a equipe 4, eles descobrem uma passagem secreta que dá ao subsolo, e alguns deles acabam se tornando rivais por conta de um controle mental. Ao desfazer, encontram um homem chamado Gão, um sacerdote de Jashin, e 3 homens misteriosos de máscaras conversando com eles. E eles confrontam esse sacerdote Gao, e após vencê-lo, o sacerdote ele amaldiçoa a lâmina da sua carrasca, que seria a Nezuko, que deu o golpe finalizador. E com isso terminado, eles decidem então retornar para Konoha. A mesa 12 se inicia com a equipe 5 e a equipe 4 retornando para Konoha. Descobrem que a Vila da Pedra foi dizimada. Eles precisam buscar informações do que ocorreu, então eles vão até a Vila da Pedra. Ali eles encontram um grande campo de batalha. Descobrem que o Kage da vila veio a falecer nesse combate, assim como todo o exército ninja deles. E ao buscar pistas, conversando com pessoas que estavam ali no local, eles conseguem algumas informações a respeito de pessoas e também de criaturas gigantescas que estavam envolvidas na batalha. E por meio de um garoto que estava coletando espólios da guerra, eles recebem a informação de que bem às margens do país da Pedra, ele tem uma cidade conhecida como Cidade dos Ladrões, e que ali eles poderiam ter um pouco mais de informação a respeito do que ocorreu. Então a mesa 13 se inicia com eles saindo da Vila da Pedra, indo até a cidade ao leste do País da Terra, uma cidade conhecida como Cidade dos Ladrões. Ali eles chegam à noite, ninguém recebe, todos estão trancados dentro da sua casa. E eles decidem acampar pro lado de fora, e no dia seguinte as pessoas da cidade já estão trabalhando, estão em sua rotina normal. Só que, porém, eles encontram um grande murmúrio na praça central. Ali eles investigam e veem que eles estão sacrificando uma pessoa ali por ter vazado informação sobre as gangues de criminosos da cidade. Durante a cidade eles encontram várias armadilhas com alguns ladrões ali. A Nezuko ela segue um desses suspeitos e acaba sendo encurralada em um beco e capturada. Kotaro e Satoru, ao investigarem também uma região da cidade, Satoru ele é roubado por um garoto. E ao perseguir esse garoto, eles encontraram uma gangue que surpreendeu eles e também os capturou e levou para um calabouço. Lá eles encontram Nezuko já presa. Então Nobu e Sayori decidem ir até o último local onde eles estavam. Ali eles seguem alguns rastros, conseguem chegar até o local onde seria o possível calabouço. E Nobu propõe de estar trazendo uma informação importante para o líder dos mercenários, mas gostaria de ter uma conversa pessoalmente. Ao ser autorizado, eles encontram com um mercenário ali, chamado Kakuzu. E Kakuzu decide então, depois de uma breve conversa, libertar a equipe de Nobu, porém ele fala que um deles precisará ficar. Então todos acabam sendo surpreendidos com a questão e a Sayori decide então que vai se sacrificar pela equipe. Vai ficar como prisioneira. Mas Nobu não, sem contar a estratégia dele para todos, ele se teleporta usando um Hiraishi pra fora da sala. Eles começam a fugir e ao lado de fora eles são
são interrompidos por alguns bandidos. Eles se confrontam de maneira rápida e durante a confusão a Sayori ela decide fazer um clone de madeira. E durante a fuga ela permite que o clone de madeira seja encurralado e capturado e levado ao Kakuzu. Ali ela consegue algumas informações sobre quem era as pessoas que destruiu a Vila da Pedra. E com isso ela acaba zombando do Kakuzu por conta da história dele. E ele acaba arrancando o coração desse clone, descobrindo que foi passado para trás. A mesa 14 se inicia com eles saindo da cidade dos ladrões, voltando para Konoha. Tobirama, ao receber as informações, ele decide que a equipe 5 deverá passar por um treinamento intensivo que durará cerca de 1 ano e meio. Eles iniciam esse treinamento, inclusive a Sayori, nesse tempo, ela acaba se tornando uma Chunin especialista em medicina. Os demais apenas ampliam sua capacidade de combate. Na mesa 15, após se reunirem os Kages, eles decidem tomar uma medida preventiva contra uma organização chamada de Tsukuyomi, que vinha caçando as bestas de cauda. Nessa reunião eles decidem começar a busca por essas bestas que foram distribuídas pelo Hashirama há anos atrás, sendo que a Vila da Folha já tem a besta de 9 caudas selada, e a Vila da Névoa tem sob o seu poder a besta de 3 caudas, que inclusive forma uma aliança com o Pais do Fogo, pedindo inclusive ajuda de especialistas para selarem essa besta. Tobirama ele retorna para a vila, escala a equipe 5 para ir juntamente com Gawa e a Mika, que são 2 Uzumakis especialistas em Finjutsu, e se inicia então a mesa 16. A equipe 5 é enviada para a Vila da Névoa e chegando lá encontram com o Inosuke e a sua equipe, e eles vão até o local onde se encontra a besta de 3 caudas e tinha um plano de colocá-lo dentro de um garoto que era parente do Kage. Só que durante o ritual de selamento, um grupo do Tsukuyomi aparece para dificultar a missão. Eles confrontam, eles são impedidos de concluir ali, mas após o confronto descobrem que esse jovem ele acabou sendo morto por um ataque surpresa do Tsukuyomi. Então uma das pessoas da equipe do Inosuke, o Renzo, ele decide então que ele vai ser o Jinjuriki da besta de 3 caudas. Eles iniciam novamente o selamento e dessa vez concluem. E quando eles estão indo embora, notam que desses ninjas de Tsukuyomi, um deles estava com a máscara quebrada e foi reconhecido o rosto dele com o ninja da Vila da Areia. Essa notícia espanta o Pais da Vila da Névoa, e ao identificar os demais ninjas mascarados, todos eles realmente são do Pais do Vento da Vila da Areia, e eles decidem então que vão ver qual ação eles irão tomar com isso. Então na mesa 17 a equipe 5 retorna para Konoha, passam a informação a respeito, e depois de um determinado período chega uma carta do Mizukage pedindo que a Vila da Folha se unisse a eles contra a Vila da Areia, pois o Mizukage chegou à conclusão de que o Tsukuyomi seria uma organização vinda da Vila da Areia, com a intenção de roubar as bijus de cauda que estava no país da... E com isso Konoha se sente pressionado, e o Tobirama então se une à Vila da Névoa para lutar contra a Vila da Areia. A mesa 17 ela se inicia então com os preparativos para a guerra. O Tobirama ele passa a informação de qual será a estratégia tomada, e que eles pretendiam invadir o País do Vento passando pelo País da Chuva,
E quando eles começam a atravessar o País da Chuva, eles são surpreendidos pelos ninjas da areia que já estavam ali aguardando por eles. E nisso a guerra começa logo ali às margens. A equipe 5 vai lutando e seguindo em frente. Chega um momento que eles encontram um jovem que eles tinham confrontado do torneio Chunin, que fazia parte do ninja com a máscara do Tsukuyomi. Ao terem um breve diálogo ali, descobrem que a equipe dele já havia morrido já há um tempo. Então não seria possível que esses ninjas tivessem atacado o local em busca da Biju de Três Caudas. Eles notam que tudo está sendo manipulado pelo Tsukuyomi para que houvesse para que enfraquecesse o poder militar dessas três nações. A mesa 18 então se inicia com a equipe 5 tentando alcançar a linha de frente, onde está o Tobirama junto com o Mizukage. E quando eles chegam, eles já notam a luta ocorrendo entre os Kages. E eles decidem então passar a informação ali para eles, mas o Mizukage ele decide covardemente atacar o Kage da areia, o Reto. E o Reto, não tendo baixado a guarda, ele acaba matando o Mizukage ali. Então a guerra para, as nações voltam, cada um para sua vila oculta. Só que pelo caminho eles notam algumas baixas importantes para a equipe 5. Uma delas é a morte de Nana, mãe da Uzumaki Nezuko. E mais adiante descobrem que o Kibi Akimichi, ele acabou vindo a falecer, que fazia parte da equipe do Sakumo Hatake. E mais adiante também encontram o Veito Uchiha, avô de Satoru, em estado grave. Porém a Sayori consegue curá-lo e tirar ele do estado grave. Eles então decidem retornar para sua vila. Durante a viagem, a Sayori ela ficou responsável por um grupo de pessoas feridas, no qual toda parada ela tinha de acompanhar e amenizar as dores, cuidar das feridas. Só que até conseguirem retornar, a Konoha nesse meio tempo acabou perdendo uma vida ali. A mesa 19 então se inicia com a chegada do exército de Konoha na vila. Ali muitas pessoas sofrendo ao descobrirem que seus parentes, entes queridos não retornaram. O clã Senju tem uma grande baixa em seu número de membros. Satoru retorna então com seu avô, levando ele às pressas para casa para receber tratamento médico. A Sayori se propõe a ajudá-lo. Kotaro ele retorna da missão com muita dor na sua vista pelo uso excessivo do Byakugan. E nesse meio tempo eles acabam conhecendo um jovem chamado Takashi, que também perdeu toda a sua equipe, e ele e o seu sensei foram os únicos sobreviventes. Diz ao Kotaro o que está acontecendo a respeito da visão dele, que é uma fase evolutiva, mas que há uma planta que pode ajudar na recuperação, acelerar esse procedimento. E ele se propõe a ajudar. Nezuko, com a perca da mãe dela, ela acaba sofrendo bastante, tomando atitudes inesperadas, tanto a respeito dela própria quanto com seu pai, pois ela achava ele culpado pela morte da mãe dela. Durante essa discussão, que ela tenta atacar ele fala a respeito
de uma lembrança da mãe dela. Então ele dá um presente, que foi o primeiro presente que ele deu a Nana. Então ela se acalma, ela vai pra casa, se mantém trancada há um tempo, refletindo em tudo que aconteceu. O Nobu, ele fica no hospital devido ao seu grande esforço na sua batalha na guerra, mas pede a Garou, um Jonin bem próximo a ele, treinar a sua equipe enquanto ele ficasse em recuperação. Garou então ele propõe um treinamento com a equipe 5 junto de Takashi para fazerem um teste de furtividade enquanto buscam uma planta para os olhos do Kotaro. Ali ele propõe que a equipe haja furtivamente para conseguir pegar um gato arisco e a regra era que eles poderiam usar ninjutsu, taijutsu, genjutsu à vontade desde que não seja no animal. Então eles começam a iniciar a furtividade, eles vão avançando, mas no meio da jornada eles decidem então fazer uma competição entre eles, um prejudicando o outro, dificultando o avanço. Kotaro, ao perceber que ele não iria conseguir chegar primeiro, afinal de contas, Garou informou que esse teste valeria uma graduação como Jonin. Então ele, ao notar que não iria conseguir chegar primeiro, ele decide colocar toda a missão em fracasso. Ele sai do modo furtivo e o gato acaba sendo espantado. E esse gato ele cresce ali, se torna uma besta de tamanho grande. E eles começam a confrontar esse gato. A Sayori nota que esse gato se trata de uma invocação do Garou. Pede para ele parar a luta, pois senão o gato vai se ferir. E ele fala que tá tudo bem, que tá tudo sob controle. Então com isso, o Sayori decide então participar da luta e ajudar os seus amigos. Ao dar um golpe para finalizar o gato, Kotaro ele entra na frente, impedindo o ataque final e começa a confrontar seus companheiros de equipe. Takashi, ao ver que a missão tinha falhado, ele decide então ficar de fora e seguir em busca da planta, na qual ele coleta e retorna. E aqui se encerra a mesa 19. A mesa 20 começa com a narrativa completa no próximo vídeo. Então não se esquece, curta o vídeo, se inscreva no canal e vem com a gente.